livro de Josué. O livro de Josué é o primeiro livro depois do Pentateuco, depois dos 5 primeiros livros da Bíblia, portanto, o 6º livro da Bíblia. E eu quero compartilhar algo importante com vocês nessa noite e também iniciando este ano, essa nova etapa nossa. Mas para cada um de nós esse texto vai soar com uma particularidade. E cada um de nós tem um desafio a vencer. E esse texto fala sobre isso, sobre princípios que Deus nos dá para nos encorajar para enfrentar os novos desafios da vida. Então, nesse momento, agora à noite, nós vamos falar um pouquinho sobre esses encorajamentos de Deus para a nossa vida. É o que eu preciso para a minha vida, é o que você precisa para a sua vida, é que a nossa igreja precisa para enfrentar os desafios deste ano e dos próximos, conforme a vontade de Deus. Então, veja atentamente o que esse texto tem a nos falar. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você já deve ter sentido medo e já deve ter tremido na base alguma vez na vida. Isso acontece com todo mundo. Especialmente quando você está diante de um grande desafio. E esses desafios podem ser desafios mais plurais, quando envolve a vida de muitas outras pessoas, ou podem ser desafios mais particulares, quando envolve apenas a vida da gente. Um novo trabalho, ou talvez uma nova etapa dos estudos, ou talvez a própria lida com os problemas diários da vida. Uma enfermidade, por exemplo. Um problema de relacionamento que exija de você mudanças, exija de você novos comportamentos. Isso faz a gente tremer. Isso às vezes acua a gente, deixa a gente com medo. Eu não sei como que Josué ficou diante daquela situação. Mas a história é a seguinte: o povo hebreu tinha sido tirado por Deus lá do Egito, onde eles foram escravos por 400 anos, e eles foram tirados de lá pelo poder de Deus sob a instrumentalidade de Moisés. E Moisés conduziu esse povo para fora, por causa da murmuração, da desobediência desse povo. Esse povo peregrinou 40 anos no deserto de Sim, que fica entre o Egito e a Palestina. E durante essa peregrinação, todos aqueles daquela geração que saiu do Egito morreram nesses 40 anos peregrinando no deserto. E apenas seus filhos, juntamente com 2 homens, Josué e Calebe, entraram na terra prometida. Você já deve ter ouvido falar e já leu sobre isso, sobre a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Antes, porém, desses acontecimentos, logo que Deus os tirou do Egito, alguns espias foram mandados para olhar aquela terra, porque a distância entre o Egito e a terra de Canaã, atravessando o deserto de Sim, era algo que poderia ser percorrido facilmente, até por uma multidão como aquela, em alguns meses.
E então esses espias, em poucos dias, foram lá e visualizaram aquela terra. E quando eles encararam aquela terra, cada um teve uma visão diferente e uma perspectiva diferente. Quando eles trouxeram um relatório, 10 deles voltaram extremamente pessimistas, dizendo: é impossível para um povo como o nosso, gente escrava, fraca, machucada, cansada, sem preparo nenhum, dominar aquela terra. Afinal de contas, ela é habitada por gigantes. As pessoas que estão lá são pessoas preparadas, pessoas fortes, são pessoas que conhecem a arte da guerra. Eles constroem edificações fortíssimas. Nós não temos como penetrar os muros da cidade de Jericó, por exemplo. E eles só enxergaram um lado ruim da coisa. 2 deles, Josué e Caleb, olharam aquela terra e eles enxergaram que naquela terra manava leite e mel, conforme Deus tinha prometido. Eles viram homens, mais de um, múltiplos, 4 homens carregando cachos de uva. Já imaginou? Eu falei de manhã que eu tinha uma videira na casa onde eu morava e deram muitos cachos de uvas. Mas é óbvio que se eu juntar todos eles, eu ainda carrego sozinho. Você já imaginou um lugar onde tem cacho de uva que precisa mais de um homem para carregar? Que lugar abençoado por Deus. Que lugar abençoado por Deus. Mas infelizmente a visão otimista, a visão abençoadora, a visão confiante desses 2 homens foi sucumbida pela visão pessimista dos outros que só enxergaram os gigantes. E então 40 anos se passaram. Naquela caminhada pelo deserto, muita coisa aconteceu. E chegou um momento em que Deus chamou o grande líder deles, que era Moisés, para o descanso, antes que ele pudesse entrar na terra prometida. E se você ler no final do livro de Deuteronômios, antes de você entrar aí no livro de Josué, você vai ver no último capítulo que aquele homem, Moisés, tinha sido usado por Deus de uma maneira como nenhum outro homem tinha sido. E o texto diz que nunca houve profeta como ele. Nunca houve um líder como ele. Nunca houve uma pessoa que tivesse sido tão usada por Deus como Moisés. E Josué, então, de repente é chamado para substituir esse homem. Veja que grande desafio. E embora Josué tinha visão, mas ele ainda não tinha sido experimentado. E então no capítulo 1 do livro de Josué, que foi escrito pelo próprio Josué, Josué nos conta de onde ele tirou coragem para a tarefa que ele precisava realizar. E se você observar aí homileticamente, o texto do capítulo 1 está dividido da seguinte maneira: do versículo 1 até o versículo 9, você tem Deus encorajando a Josué. Depois você vai do versículo 10 até o versículo 15, você tem Josué encorajando os seus liderados. E a partir do 15 até o final, você tem os próprios liderados encorajando o povo, e o povo, em contrapartida, encorajando Josué. Então eles formaram um ciclo perfeito. Deus encoraja o líder encoraja seus liderados, os liderados encorajam o povo, e o povo recompensa o seu líder, o encorajando também. E é uma bênção, porque daí eles caminham juntos, com a mesma visão, encorajados, fortes, na mesma direção, e Deus abençoe. Você vai observar a partir do capítulo 2 do livro de Josué, quantas coisas extraordinárias Deus fez naquela época da história, através da vida desse povo. A época era 1400 anos antes de Cristo. Nesse período, os hititas, se você for ler um pouquinho da história, você vai ver que os hititas ainda não tinham formado o primeiro império. E então havia uma certa lacuna de autoridade na Palestina. Algo preparado pelo próprio Deus para que aquele povo pudesse tomar aquela terra. Esse era o contexto em que estas coisas aconteceram. Agora, quando nós olhamos para esse encorajamento de Deus sobre a vida de Josué, nós podemos aprender muito com isso. Porque aí estão presentes princípios espirituais para a nossa vida que servem para nos encorajar hoje. E eu sei que, assim como eu, muitos aqui estão precisando, talvez todos nós, de um pouquinho mais de coragem, de ânimo. Você sabe o que a palavra encorajar significa? A palavra encorajar, que a gente ouve e usa muitas vezes, ela significa literalmente colocar o coração em algo. Pessoas encorajadas são pessoas que colocam o coração em alguma coisa. E quando elas colocam o coração em alguma coisa, elas vão perseguir aquilo com coragem, com força, com persistência. Um general norte-americano
chamado Andrew Jackson, ele dizia o seguinte para suas tropas: um único homem encorajado, ele é a maioria. Um único homem com o coração cheio de encorajamento é a maioria. E é exatamente esse pensamento que eu gostaria de deixar com vocês no início desse momento nosso de reflexão nessa noite. Apenas uma pessoa dentro desta igreja, encorajada por Deus, é a maioria. E é assim que nós devemos pensar, e é isso que nós devemos buscar de Deus, que Ele nos encoraje. Porque mesmo que os outros espias não tenham enxergado o que nós enxergamos, pela fé, aquilo que você enxergou, confiando em Deus, vai se tornar realidade. As pessoas dizem que, as escrituras afirmam que eram 600 mil homens. E aí, aqueles que estudam esta história e aqueles que fazem especulação em cima de números, dizem o seguinte: olha, se eram 600 mil homens, você coloca pelo menos uma esposa para cada homem desse daí, e você já tem 1.200.000 pessoas. Se você considerar que não havia nenhum tipo de controle de natalidade naquela época, você vai fazer uma média aí de pelo menos uns 5 filhos por cada casal desse aí, você imagina o tamanho daquela multidão. E aquela multidão morreu no deserto, com exceção de 2 homens, que viram o que Deus queria que eles vissem. 2 homens encorajados que se tornaram a maioria, até na sucessão depois de Moisés e na continuidade do ministério. O que fez com que esses homens conseguissem isso? É o que nós vamos observar nesse texto. Esse Josué, quem tinha sido até o momento? Josué tinha sido um servidor de Moisés, tinha ajudado Moisés naquela caminhada. Josué tinha aprendido com Moisés. Josué era alguém que temia a Deus. Josué é alguém que aprendeu a liderar com o próprio Moisés. E agora no versículo 1, Deus chega para Josué e Deus começa a encorajar Josué fazendo o quê? Comissionando Josué. Deus comissionou a Josué, Deus deu uma missão. Deus chamou Josué para fazer a sua obra. Uma das maneiras mais poderosas de você encorajar uma pessoa é você chamar essa pessoa e comissioná-la para fazer alguma coisa. Por isso que uma das grandes ferramentas de um líder é a capacidade de dar tarefas para as pessoas, é a capacidade de dividir a obra, é a capacidade de dar às pessoas uma comissão e um trabalho para que elas façam. E aí é interessante que nós devemos pensar o seguinte: eles tinham perdido o grande líder deles, que era Moisés. Mas a obra do Senhor não tinha acabado. O povo de Deus não tinha acabado. Eles precisavam continuar. E então nós aprendemos aí que Deus comissiona pessoas, por quê? Porque pessoas passam, mas a igreja do Senhor continua. Pessoas passam, mas a obra do Senhor continua. E nós não podemos parar. E para que essa obra não pare, Deus vai escolhendo entre nós pessoas e vai comissionando pessoas para que essas pessoas continuem a obra do Senhor. E esta é uma grande bênção e um grande encorajamento para a nossa vida. Porque nós não somos nada, nós não merecemos nada, nós não somos capazes, nós somos fracos diante da grandiosidade da obra de Deus, mas ainda assim Deus nos comissiona, Deus nos chama, Deus nos capacita com o seu Santo Espírito, Deus nos prepara para esta obra. A gente nem se dá conta, mas os muitos anos que nós passamos, de repente, desenvolvendo uma tarefa que às vezes é imperceptível, anônima para os outros, é uma escola de Deus nos preparando para o comissionamento que Ele há de nos dar. Então vejam só, Deus te chama, Deus nos chama para fazer a obra dEle. E você vai dizer assim, mas pastor, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu? Como Josué podia dizer, quem sou eu diante de Moisés? Eu posso dizer para você, Deus sabe quem você é. E Deus está te comissionando e te chamando, por quê? Porque Ele tem trabalhado na sua vida há muito tempo, você nem percebeu. E é por isso que Ele te chama. A obra da igreja do Senhor é a obra da proclamação do Evangelho, é a obra da disseminação da obra redentora de Cristo Jesus, é a anunciação das boas novas de salvação. E você, eu, cada um de nós somos comissionados por Deus. Então a minha mensagem para você, levante a sua cabeça, assuma essa missão, porque esta missão foi dada por Deus para você. Somos mais de 7 bilhões sobre este planeta. E você faz parte de um grupo de pessoas que foi escolhido por Deus, não apenas para desfrutar da bênção da salvação, mas especialmente para servir no reino desse Deus Todo-Poderoso.
que fez os céus e a terra, que chama as estrelas pelo nome sem esquecer de nenhuma delas, pois esse Deus decidiu usar você, decidiu me usar, decidiu nos usar aqui na cidade de Assis. É para isso que nós estamos aqui, é por isso que Deus colocou você aqui, é por isso que Deus te fez mudar para cá, ou te fez nascer aqui, porque Deus quer te usar aqui. É assim que Deus nos encoraja, nos comissionando. Então não transfira isso para outro, porque esse privilégio é seu, o Senhor te deu. E é exatamente isso que Jesus fez também com os apóstolos, quando Jesus reuniu aqueles apóstolos e chegou diante deles e falou: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações. Jesus comissionou os apóstolos. Deus está dizendo: eu vou para o Pai, mas vocês vão continuar a minha obra, porque pessoas passam, mas a obra do Senhor continua. E o Senhor Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas quantos líderes já partiram? Quantos líderes desde aquele dia que Jesus ascendeu aos céus? A obra do Senhor, ela é contínua. Pessoas passam, mas o Senhor comissiona a igreja, comissiona o seu povo. Este momento é seu. Esta hora é nossa. Daqui 20 anos, se a gente fizer o trabalho bem feito, nós vamos virar nome de sala de escola dominical, né? Nós vamos virar nome de conjunto coral, né? Banda de música. Se a gente fizer o nosso trabalho bem feito. Mas vai passar a nossa vez também. E o que vão contar a respeito do tempo em que nós estávamos com a bola na mão, que era a nossa vez? O que as pessoas vão dizer sobre esse tempo? O que nós vamos entregar diante de Deus? Tem muita gente preocupada em trazer diante de Deus terreno, lote, construção. Não é isso que nós vamos entregar. Quando nós chegarmos diante de Deus, o Senhor quer saber a respeito de almas, pessoas. Então o Senhor nos comissiona. Uma segunda maneira do Senhor nos encorajar é o Senhor nos chamar para avançar. O Senhor não nos chama para ficar sendo guarda. O Senhor não nos chama para ficar construindo museu. O Senhor não nos chama para ser zelador de museu. O Senhor nos chama para avançar. Olha o que o Senhor vai dizer para Josué. Versículo 2. Preste bem atenção. O Senhor chega para Josué e diz: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa o Jordão. Avança o Jordão. Você com todo o povo hebreu. Atravessa. Só para você ter uma ideia de como Deus está sendo benevolente com Josué e ao mesmo tempo como Deus está animando. Lá atrás, o grande começo de Moisés, além daquelas 10 pragas que Deus enviou sobre os egípcios, o Senhor abriu o mar vermelho e fez aquele povo passar. E olha que mesmo com isso, teve gente lá no deserto que duvidava a respeito de Moisés e da liderança dele. Agora Josué está tomando a tarefa, e aí o Senhor falou: eu vou te ajudar também. Não tem um mar aqui para atravessar, mas tem o Rio Jordão. Não é grande coisa, mas atravessar o Rio Jordão a pé enxuto é milagre do mesmo jeito. E é interessante, se você continuar na sequência do texto, você vai ver que apenas algumas pessoas molharam os pés nas águas do Jordão. Entre elas Josué e os príncipes dos judeus. Eles colocaram o pé na água. Isso aí vale para nós, presbíteros e diáconos. O Senhor nos chama à disposição para avançar. E nós vamos colocar o pé na água. E se a gente fizer o nosso trabalho na fé, na confiança do Senhor, o povo de Deus não vai ter que colocar o pé na água, só a gente. E o povo vai atravessar. É isso que aconteceu lá. Os líderes colocaram a confiança em Deus e fizeram o que Deus lhes mandou fazer. Avança, dispõe-te, atravessa esse Jordão aí e toma posse da terra. Essa foi a tarefa que Deus deu para Josué. Era para entrar na terra, era para vencer os inimigos que estavam na terra e era para repartir a terra com o povo. Tarefinha difícil essa. Pense, Josué já tinha ido lá e já tinha visto. Mas Deus chamou Josué para isso. E vejam só, o Deus que nos manda avançar é exatamente aquele que garante que nós vamos avançar. Mas aí não é avançando um na frente e outro atrás, não. É avançar junto. Veja que o versículo 2 faz questão de dizer: junto com todo o povo. Não é Josué sozinho que vai tomar a terra. E a igreja, o gostoso da igreja é isso, que a igreja do Senhor Jesus é um corpo, é uma unidade. Nós temos muitos membros, segundo o apóstolo Paulo diz, mas somos um só corpo.
Uma outra alegoria, uma outra metáfora que é usada para descrever o que é igreja é a ideia de rebanho. Nós somos um só rebanho, né? Um só povo, a ideia, um só corpo, a ideia de unidade. A ideia de rebanho é que nós somos uma unidade, mas nós somos uma unidade cheia de diversidade, né? Não é assim? E então nós somos muitas ovelhas, mas nenhuma ovelha é igual a outra. Cada uma tem um jeitão diferente. Cada uma tem uma maneira de se comportar diferente. Então, tem ovelha grande, tem ovelha pequena, tem ovelha rápida, tem ovelha que é mais lenta, tem ovelha dinâmica, tem ovelha que não é dinâmica, tem aquela ovelha que é mais melancólica. Mas a gente é tudo parte do mesmo povo, e a gente caminha junto, e quando a gente vence junto, e quando a gente sofre junto. Isso é igreja, essa é a visão que nós temos que ter sobre igreja. E Deus chega para aquele povo, no seu líder, Josué, e diz: dispõe-te e atravessa. Ou seja, você precisa entender, Deus nos chamou para avançar. Já ouviu falar que tem igreja que vira cemitério? Vira. Você deve assistir algum filme aí desses filmes norte-americanos, você vai ver que volta e meia aparece uma igrejinha com um cemitériozinho do lado. Sabe o que é aquilo? Aquilo ali significa, a imagem que está descrita ali é o seguinte: é um povo que não aumenta, que vai envelhecendo junto, chega uma hora, começa a morrer, e eles começam a enterrar ali pertinho mesmo. E com o passar do tempo, e inclusive na Europa existem muitos lugares onde existia uma igreja e agora existe um cemitério. Se a igreja não entender que o propósito dela é avançar, a gente vira cemitério, irmãos. A gente vira cemitério. Nós não estamos aqui para virar cemitério. Nós estamos aqui para avançar. Trazendo isso para a particularidade de cada um de nós. Você tem problemas, eu tenho problemas, todos nós temos muitas dificuldades, todos nós temos lutas, mas o Senhor nos chama para avançar. As nossas lutas são ferramentas de Deus para nos aperfeiçoar, para nos testar, para nos fortalecer. O que Deus espera de mim e de você é que nós avancemos. Luta não é para te fazer parar, luta é para te fazer vencer, é para te fazer melhorar, é para te fazer aperfeiçoar. Então a igreja é isso, a igreja é algo dinâmico. A nossa relação com Deus é isso, é uma relação dinâmica. Deus está atuando na minha vida. Tem problema? Tem. Ah, então Deus não existe. Muito pelo contrário, os problemas existem porque Deus existe. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, para que Ele aperfeiçoe a imagem de Cristo em nós. Para que essa imagem seja aperfeiçoada, para que ela pareça, a nossa casca precisa ser rompida. Esses são os problemas que fazem isso. Então o Senhor chega para nós e fala assim: olha, o papel de vocês é avançar. Então, você está cansado nessa noite, você está com um problema, está com dificuldade, o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: avança. Fica dando atenção para o problema, não. Sabe aquele tipo de coisa que se você começa a dar atenção demais, começa a aumentar? É igual dor de cabeça. Dor de cabeça, quando você começar a prestar atenção na dor de cabeça, ela aumenta. Então, o segredo da coisa é não prestar atenção nela, porque senão ela vai piorar. As dificuldades, as lutas que nós temos na vida, elas precisam ser encaradas da mesma maneira. Eu tenho um Jordão para atravessar. Eu sei que você também tem um. Nós, como igreja, também temos um Jordão para atravessar. E a palavra do Senhor para nós é: dispõe-te e atravessa esse Jordão. Vamos passar por esse Jordão. No poder de Cristo Jesus, na força que o Senhor dá, no poder do Espírito Santo de Deus, vamos atravessar o nosso Jordão, amém? Amém. Terceiro lugar, como que Deus encoraja o seu povo? Isso é um dos princípios mais lindos que a gente pode encontrar aqui. E não só aqui, mas em toda a Bíblia. Deus nos chama, e Deus chamou Josué para conquistar algo que Deus já conquistou para nós. Olha que fantástico isso. Olha o que o Senhor fala para Josué, é muito interessante aí. Todo lugar que pisar, versículo 3, a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, e o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ou seja, Deus chega para Josué e fala: Josué, toma posse da terra que eu já conquistei para você. Se Josué fosse fazer como a gente faz de vez em quando, Josué: mas Senhor, e os gigantes? Mas Senhor, e os muros?
Mas, Senhor, e a distância? Mas, Senhor, e os vizinhos? Aí Deus diz para Josué: Josué, eu já conquistei. Eu vou te dar o privilégio de entrar lá e levar a notícia. Isso é fé, irmãos. Sabe o que isso significa? Significa que o limite da nossa igreja em Assis é o mesmo limite do tamanho da nossa fé. Ou seja, qual o tamanho que a nossa igreja vai ter? Quantas almas nós vamos alcançar? Depende do que nós vamos acreditar. Porque se nós crermos no que a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz que o evangelho é para ser levado aqui, ali e até os confins da terra. Os limites de Josué eram aqueles limites ali da Palestina, mas os limites da igreja do Senhor Jesus, o Senhor Jesus diz para os apóstolos: vocês vão levar o evangelho aqui na Judéia, vocês vão levar para a Galileia, vocês vão levar para Samaria e vão levar até os confins do mundo. Porque nós servimos e trabalhamos num reino que não tem fronteiras, que não pode ser resistido pelo mundo, que não pode ser resistido pelo inferno. Ou seja, significa que o que Deus nos deu é uma obra, é uma batalha, é um trabalho que já foi conquistado e vencido por Cristo Jesus. Tem parentes na sua família que não são cristãos? Tenha fé, creia no Senhor e leve o evangelho para eles, sem medo, porque o Senhor já conquistou isso para nós. Tem amigos queridos seus que ainda não creem em Cristo Jesus, leva o evangelho e fala do evangelho com confiança para eles. Por quê? Porque Cristo já conquistou isso por você. Essa cidade é grande, essa cidade é muito grande, mas essa cidade também está cheia de pessoas que foram compradas com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Cristo Jesus. E o Senhor Jesus chega para nós e diz: a tarefa de vocês é: leva a palavra. Qual será o nosso limite aqui? Nosso limite é o limite de Deus. E Deus é ilimitado. Então o que nos limita é a nossa falta de fé, muitas vezes. Se nós crermos, nós veremos o poder de Deus. O salmista diz: no Senhor nós faremos proezas. O Senhor Jesus diz: se creres, tudo é possível ao que crê. Eu lembro numa das conversas que nós tivemos com o conselho, eu disse para eles: nós temos que sonhar, nós temos que ter a visão de sermos uma igreja avançada, uma igreja missionária, uma igreja evangelizadora nesse local, de tal maneira que nós venhamos a ser, não para vaidade, não para luxo, não para glória nossa, mas para a glória do Senhor, uma grande agência evangelizadora do reino de Deus neste lugar, talvez a maior delas. Por que nós não podemos sonhar com isso? É claro que nós podemos. Daí você fala: mas pastor, nós estamos cansados, ou nós temos problemas, ou nós temos dificuldade. Meus irmãos, nós lemos no início deste culto, Isaías 40, que diz que os jovens se cansam e os jovens se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias. E o Senhor chega para nós e diz: desponte, eu estou comissionando vocês, atravessem esse Jordão e conquistem a terra que eu já dei para vocês. Sabe qual foi a terra que Deus deu para mim e para você? A nossa cidade, a cidade de Assis. Tem muro do tamanho do muro de Jericó aqui, talvez tenha até maior. Mas o mesmo Deus que deu a vitória lá é o Deus que está presente entre nós aqui nessa noite, amém? Então nós temos que confiar nisso. Pastor, mas é um câncer. Você acha que o Deus que derrubou aquele muro, ele não dá conta de um câncer? Pastor, mas é um divórcio. Você acha que o Deus que fez os céus e a terra, que conhece cada uma das estrelas e as chama pelo nome, você acha que um divórcio é problema para Deus? Pastor, mas são as drogas que atingiram a vida da nossa família, que dominaram nossos filhos. Você acha que isso é maior do que Deus? Não é. O seu filho já foi comprado pelo sangue do Cordeiro, porque a Bíblia diz que a aliança é para mim e é para os meus filhos. Então você não vai perder o seu filho. Conquiste o que Deus já conquistou. É isso que Jesus... É assim que Deus estava encorajando Josué. Estava dizendo: Josué, eu já ganhei isso para você. É seu já. Segue em frente. Continua.
E o Senhor está falando para nós nessa noite. Segue em frente. Vamos começar 2019 de que jeito? Nós vamos começar animado, com força, com vontade, com confiança, encorajados. Porque a missão que Deus nos deu já foi vencida. É por isso que nós olhamos para o texto, especialmente do Evangelho de Mateus, e o Senhor Jesus diz no Evangelho de Mateus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Já prestou atenção nesse texto? Que às vezes a gente interpreta ele errado. Às vezes a gente acha que o inferno não vai invadir a igreja. Só que se você for ler direito o texto, está falando que as portas do inferno, não é da igreja. As portas do inferno não prevalecerão, ou seja, não poderão vencer a igreja. Significa que quem está batendo na porta é a igreja. Satanás tem mantido em prisão muitas pessoas na nossa cidade. Mas a palavra do Senhor Jesus é: Satanás não pode resistir à igreja do Senhor Jesus. Então vai lá e conquista o que o Senhor já conquistou. Por último, ainda nestes versículos aí, eu gostaria de considerar com você que a igreja do Senhor Jesus, ela é irresistível. Olha que princípio maravilhoso. Olha aí o que está a partir do versículo 5. Isso é muito bom. O texto diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Como o Senhor tem sido com gerações e gerações de cristãos em torno desta terra, o Senhor será com você, será conosco. E ninguém nos poderá resistir. Essa palavra é uma palavra maravilhosa, né? Quando você olha, fulano é irresistível. Mas não nesse conceito aí que normalmente a gente pensa. Esse irresistível aqui significa que quando você abre a boca e fala em nome de Jesus, não tem coração duro, não tem ateu, não tem inimigo do Evangelho que resista, porque é o poder de Deus. Deus está dizendo para Josué: Josué, pode assumir a liderança desse povo, porque ninguém nessa terra aí da Palestina vai poder resistir a você e esse povo. E aí nós precisamos entender qual a base para essa irresistibilidade. E é o que está na sequência dos versículos. Se você observar, o Senhor vai exigir tão somente duas coisas de Josué. A primeira delas é que Josué permaneça fiel a tudo aquilo que ele ouviu e aprendeu de Moisés. Aprenda e ande na lei do Senhor. E a segunda é que Josué não traia o comissionamento. Josué tem que saber para que ele foi chamado. Ele foi chamado para liderar o povo de Deus naquela conquista. Ele não foi chamado para ficar rico. Ele não foi chamado para ficar famoso. Ele não foi chamado para amar o poder. Ele não foi chamado para ser um monarca. Ele foi chamado para uma missão de Deus. E ele tinha que fazer essa missão no nome do Senhor e para a glória do Senhor. Então, a igreja é irresistível quando a igreja está cheia da palavra de Deus. Quando o centro da igreja é Cristo. E quando a igreja trabalha e quando a igreja serve para a glória de Cristo, cumprindo a missão que Cristo nos deu. E essa missão não tem a ver com criar raízes nesse mundo. Essa missão tem a ver com caminhar como peregrinos dessa terra, olhando para a pátria celestial e chamando com as boas novas da salvação aqueles que estão perdidos e iludidos com esse mundo. É assim que o Senhor nos encoraja. O Senhor nos encoraja dizendo: vocês vão ser irresistíveis. Ninguém vai poder resistir à sua palavra. Ninguém vai poder resistir às suas orações. Ninguém vai poder resistir ao seu testemunho. Ninguém vai poder resistir ao seu trabalho no nome de Cristo. Permanece tão somente fiel à palavra. Permanece tão somente fiel à comissão que o Senhor te deu. Eu acredito que todos devem ter visto aquele vídeo lá do pastor Marco Antônio, acredito no penúltimo dia que ele estava aqui. E ele parafraseou um versículo muito bonito, muito impactante da palavra de Deus. Lá no final, gostei. Ele usou a linguagem lá dos nordestinos, né? Mas a palavra de Deus diz que os campos estão brancos, prontos para a colheita. Mas são poucos os trabalhadores. Lá no texto, lá na versão, está faltando cabra macho, corajoso para encarar isso. Quando o Senhor chega para Josué e diz:
Ser forte e corajoso. Está apelando para a força, está apelando para a hombridade. Está dizendo assim, ó, tenha compromisso. Seja comprometido com isso. Porque a vitória já é sua. Tenha coragem. Avance. Avance. Sendo fiel à palavra de Deus. Avance entendendo qual é o propósito da sua vida. E Deus fará proezas no seu meio. Assim como fez com Moisés, fará com você. Assim como fez com Moisés, fará também com cada um de nós. Então eu sei que particularmente todos nós aqui temos desafios para esse ano. Mas como igreja nós temos um grande desafio que não é só para esse ano. É o desafio de levarmos o evangelho e tomarmos essa cidade para a honra e glória do Senhor com o amor de Cristo Jesus. A proclamação do evangelho. E esta é a visão que eu quero compartilhar com vocês. Deus não nos chamou para que a gente fique aqui na contemplatividade, embora é tão gostoso a gente ficar com os olhos fechados, adorando e exaltando a majestade do Senhor. Mas melhor do que isso é a sensação de saber que nós estamos sentados do lado de uma pessoa que poderia estar em qualquer outro lugar, mas porque nós tivemos a coragem, a intrepidez de falar do evangelho, essa pessoa está aqui conosco. Não é bom isso? Isso cura os demais problemas e as demais amarguras da nossa vida. É um grande privilégio que Deus nos dá. Então eu gostaria de conclamá-los nessa noite, para que a gente faça disso motivo de oração constante na nossa vida. Vamos orar e vamos interceder, vamos pedir a Deus que Ele nos dê essa coragem, que Ele nos faça realmente confiar na comissão que Ele nos deu, que Ele nos faça ter a disposição para atravessar o Jordão, confiado no poder dEle. Como Ele fez coisas extraordinárias no passado, através de Moisés, de Josué, Ele também fará através da minha e da sua vida. Que o Senhor nos ajude a confiar que o que temos para conquistar já foi conquistado por Ele. Que o Senhor nos ajude para que nós realmente estejamos cheios da palavra dEle, de tal maneira que sejamos irresistíveis nessa cidade. E que as pessoas se rendam a Cristo Jesus. Amém?